A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar você e a tua família nesse momento. Peço que você venha se inscrever no canal, deixar aquele like, amém? Feche seus olhos, coloca a mão no seu peito, sinta ele bater. Aleluia. Simplesmente sinta o teu peito batendo. E agradeço por essa vida que está dentro de você. Glória a Deus. Ele te deu, Ele soprou dentro de nós. Ele é a razão de tudo isso. Ele é o motivo da nossa alegria, da nossa paz. Ele é o socorro bem presente. Aleluia. Sabe o que significa isso? Ainda que você esteja no dia mau, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que as coisas não pareçam bem, Ele está. Ele não é um pai que mima os seus filhos, muito pelo contrário. Ele nos corrige, Ele nos pressiona, Ele nos poda para que demos ainda mais fruto. Ele não é aquele que asfalta uma pista para você passar, mas é aquele que te mostra o caminho e te fortalece para você abrir e ouvir a tua voz. Que assim seja em nome de Jesus, amém? Você pode dar mais um aplauso só para gastar a sua mão. Toma teu assento, por favor. Que noite gostosa, tá? Tem algo que eu tenho ministrado nos últimos tempos, de um mês para cá. Deus colocou essa palavra no meu coração e eu queria dizer para vocês que eu tenho muito carinho por esse texto, por alguns motivos. E o principal deles é que ele me faz lembrar meus primeiros dias. Foi exatamente esse texto que foi lido na reunião na qual eu aceitei Jesus. Sabe aquela única página da Bíblia que você conhece? E você quer achar ela, mas você não sabe onde está. Eu fuçava a Bíblia inteira tentando achar essa passagem, eu não achava no começo. Eu me lembro quando eu achei, oh meu Deus, decorei o texto, o capítulo. Decorei o atalho, eu botei uma folhinha marcando que eu falei. Sabe que você pega carinho? A primeira palavra que você ouviu. Sabe? Não é a primeira que você lê, porque a gente vive num país que, enfim, de maioria cristã, da linha católica ou evangélica. Então, nem que seja na traseira de um caminhão, você já lê um versículo, né? Mas aquela palavra que entrou em você e que você falou, cara, é comigo que Deus está falando. E eu tenho muita alegria de poder hoje estar pregando aqui nessa casa, nesse mesmo texto que um dia funcionou em mim, amém? Então assim, ó, se tem um texto que eu sei que funciona é esse, tá? Mas aqui eu não tenho dúvida. Esse texto se encontra no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, e ele está a partir do verso 35. Ele é um clássico da Bíblia, é a cura do cego de Jericó. Quantos já ouviram falar do cego de Jericó? Glória a Deus. Esse é um clássico da Bíblia, você que não conhece, eu tenho uma alegria muito grande de poder estar sendo então o primeiro a falar isso para você. O cego de Jericó é um clássico da Bíblia, amém? É uma passagem muito conhecida, tem muito ensino dentro dela, mas tem uma extensão aqui. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia não foi escrita em capítulos e versos. Elas são cartas. Quando organizaram a Bíblia, então puseram capítulos e versículos, glória a Deus por isso, porque nos situa, amém? A gente sabe onde estão os textos. Mas eles não foram escritos com capítulos e versos. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente lê um capítulo até o final dele e entende que a história terminou ali, que no capítulo seguinte começa outra. Especialmente nesse evento que a gente vai ler, a história atravessa de um capítulo para o outro. Então a gente não vai ler só sobre o cego de Jericó, mas a gente vai ler sobre a entrada de Jesus em Jericó, do começo ao fim. Amém? Porque quando ele entra em Jericó, acontece um outro clássico da Bíblia. Que esse até quem não é crente sabe, já ouviu falar do tal do Zaqueu. Como Zaqueu, quero subir, né? Coisa legal. E esses dois textos estão completamente ligados. Hoje a gente vai ler os dois em sequência, como se não houvesse separação. E eu quero que você perceba que o que Deus fez num e o que Ele fez no outro está completamente ligado.
ao ponto de eu entender. Se eu fosse o cara que organizou a Bíblia, talvez eu colocasse como título o avivamento de Jericó. Porque o que Deus fez ao entrar em Jericó tem uma similaridade em cada um dos eventos que eu acho que é bem oportuno para a gente aprender algumas coisas a respeito do que Deus está querendo fazer nos nossos dias. Amém? A palavra é profética, ela é viva e eficaz, como está escrito. Amém? O Espírito vivifica todas as coisas. Então, assim, você pode ler a mesma Bíblia para o resto da vida na confiança de que a Bíblia é a mesma, mas você já não é mais o mesmo da última vez que você leu. Amém? Os tempos já não são mais os mesmos. Então essa palavra se aplica de uma maneira muito eficaz em cada momento. E eu creio que Deus está falando algo sobre nós nos nossos dias a respeito de uma obra completa. Repete comigo, uma obra completa. Amém? O que é que eu quero dizer com isso? Cara, por exemplo, eu casei com a Alexandra em 2001. E no momento que eu casei com a Alexandra, eu tive alguns benefícios com isso. Amém? Mas tem muito mais do que você pode estar imaginando. Ou seja, eu não quero só aqueles benefícios que você está imaginando. Eu quero a obra completa. Amém? Porque a Alexandra não é só uma mulher. Ela é todo um ser complexo demais que me edifica muito. E quanto mais eu ando com a minha esposa, quanto mais eu tenho intimidade com ela eu estou falando disso de convivência, de você compreender os sentimentos, a história de cada um do outro. Eu me apaixono ainda mais, porque ela completa é muito melhor do que só uma parte interessante dela. Se você for almoçar num restaurante muito legal, é muita bobeira você atacar direto a sobremesa. Pode ser muito mais gostoso, mas não é nada nutriente. Ou seja, a coisa completa, ela faz bem. Amém? E assim são as coisas de Deus. Jesus, ele é tão gigantesco, ele é tão complexo, ele é tão profundo. Quem pode medir a profundidade, a altura, a largura do amor de Deus? Eu costumo dizer isso, quando você for falar de Jesus para alguém, só se preocupa com uma coisa, e não diminuir ele. Porque às vezes a gente diminui ele com religiosidade, com bobeira. Não, Deus só faz se for assim. Cara, Deus faz o que ele quiser. Porque ele é Deus. O que é impossível para a gente é possível para ele. Amém? Mas se eu observar o que Jesus fez, ele não se entregou por nós em parte, ele se entregou por inteiro. Ele não abriu mão de uma pequena parte da sua glória para vir até nós, ele abriu mão de toda a sua glória para vir até nós. Amém? Ele derramou todo o seu sangue naquela cruz. E ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Ele nos deu um lugar na sua mesa, não é uma mesa à parte, é na mesa dele. Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus, o que é um escândalo, porque ele é o Filho de Deus, ele era o unigênito, ou seja, o único Filho de Deus. Deus amou o único, Deus, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele era o unigênito, mas quando ele conclui a sua obra, ele nos faz, aqueles que creem nele, filhos de Deus também. E isso é bizarro, que agora você é um filho de Deus, como Jesus. Isso não é bizarro para você? Como assim? Ele é o Filho de Deus, o primeiro de muitos. Amém? Ele morreu e ressuscitou, e ele fica se apresentando para os caras por um período de 40 dias, dizendo: olha, como eu sou hoje, vocês serão um dia também. Amém? Ele venceu a morte, nós venceremos. Amém? Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. Ele está num corpo incorruptível, amém? Ele não viu corrupção, ele não viu degradação da sua carne, e um dia nós experimentaremos isso. E assim, a graça, isso que Deus fez, ela é tão escandalosa que, cara, se você parar para pensar, Jesus ressuscitou no corpo que ele morreu. Ele tinha as marcas da cruz nas suas mãos, só que esse corpo é bem mais legal do que o anterior. Tipo, ele atravessa a parede agora. Os caras estão trancados numa sala com medo dos judeus. Jesus aparece no meio e fala: paz esteja com vocês, tem alguma coisa de comer? Ele come com os caras, daqui a pouco ele desaparece de novo. Ele anda com os caras, ninguém reconhece, daqui a pouco ele parte o pão, os olhos dos caras se abrem: é o Senhor. Aí ele desaparece na frente dos dois. E nesse corpo ele subiu ao céu. Já parou para pensar nisso? Se eu não me engano, foi Ezequiel que teve essa visão.
que viu um homem sentado no trono do céu. Tem um coração batendo no céu. Tem sangue dentro de um corpo vivo no céu. O corpo de Cristo. Cara, isso é demais para mim. Ele é Jesus. Amém. Existe uma obra completa, cara. Amém. Ele não veio só para você vir para a igreja. É muito mais do que isso. Ele nos salvou. Amém? Tem um amigo meu, o pastor Rafael Conrado, é um cearense que mora nos Estados Unidos. Ele é bem cearense, ele é engraçado. E ele fala: macho, tu ia para o inferno e não vai mais. O que é que tu quer ainda da vida? Sabe, tipo assim, cara, tu ia para o inferno e tu não vai mais. Está reclamando do quê? Ser salvo já é maravilhoso. Amém? Ser salvo é tão maravilhoso que a gente corre o risco de só ficar com a salvação. Amém? Mas você concorda comigo que tem mais? Tem mais do que não ir para o inferno? Sim, filho. Tem ir para o céu. Tem o reino dos céus. Tem bem mais do que só não ir para o inferno. Amém? Quando Filipe encontra Natanael, os discípulos de Jesus, Filipe encontra Natanael e fala: Natanael, encontramos aquele de quem Moisés e os profetas escreveram, é Jesus de Nazaré, filho do José. Natanael fala: vê alguma coisa boa de Nazaré? Eu estou falando desse texto porque eu vou usar ele daqui a pouquinho. E aí Filipe fala: vem ver. Quando eles chegam, Jesus olha para Natanael e diz: eis aí o israelita em quem não há engano. E naquela hora Natanael olha para Jesus e fala: de onde você me conhece? E aí Jesus diz: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Só isso. Naquela hora Natanael se jogou de joelho no chão e percebe o peso do que aconteceu. Natanael disse de cara, antes de Pedro: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aí Jesus fica assim: uau, só porque eu falei da figueira, tu já está dizendo isso tudo? Então eu te digo também, que coisas ainda maiores do que essas verás. Sabe que essa promessa é para mim e para você? Coisas maiores do que essas ainda. Cara, tem muito mais, amém? Tem muito mais. Se você teve um encontro com Cristo, Ele é o maior tesouro que você tem. Mas deixa eu te falar, você precisa esperar pelo próximo encontro com Cristo. Amém? Porque Ele não quer te encontrar uma vez na vida só. Ele quer fazer parte do teu dia a dia. E a cada encontro, cara, você fica mais apaixonado. Ele não entrega tudo de uma vez e Ele não entrega tudo para todo mundo. Para um só, perdão. Ele se deu para o corpo. Amém? Então, como está escrito lá nas cartas de Apocalipse, para uma igreja Ele disse: eu sou aquele que tem os cabelos brancos. E aí você monta uma igreja e fala: eu sou a igreja de Jesus do cabelo branco. Aí para outra igreja Ele fala: eu sou aquele que anda no meio dos castiçais de ouro. Aí a igreja daquele que anda no meio dos castiçais de ouro. Aí você não anda com o povo da igreja do cabelo branco. Entendeu? Porque você acha que são diferentes. Não, é o mesmo Jesus. Ele só se mostrou de formas diferentes para um para o outro. Então, se você reconhece que tem coisas maiores para você ver, você fica doido para saber o que é que teu irmão viu nele. Porque eu tenho uma peça do quebra-cabeça que você não tem, e você tem uma peça do quebra-cabeça que eu não tenho. Você teve uma revelação de Cristo que eu não tive. Então eu preciso ouvir a tua história e crer nela e amar isso. Sabe por quê? Porque você passa a ser a minha história também. E a respeito de ter uma obra completa, tem um terceiro ponto da mensagem que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite. Desculpa que parece uma introdução gigantesca demais, mas é só para ficar bem pontuado. Eu não sei como você lê a Bíblia. Cada um tem o seu jeito de ler a Bíblia, a sua metodologia de ler a Bíblia, né? E eu te aconselho a desenvolver o hábito, amém? Assim como uma disciplina alimentar, ler a Bíblia é um bom hábito, você desenvolve ele. Ninguém nasce do dia para a noite querendo ler Bíblia. Alguns acontece, o próprio Espírito toca, mas humanamente, acordei hoje com vontade de ler Bíblia. Amém? Mas se você desenvolve o hábito, isso acontece. Alguns neurocientistas dizem que 21 dias é o suficiente para você estabelecer um novo hábito na sua vida. E cara, se você começar lendo um versículo, daqui a pouco você está lendo um capítulo, daqui a pouco você lê mais de um capítulo, daqui a pouco você lê 1 hora por dia, cara, sem crise, sem estresse de bater recorde de leitura, mas assim, que seja todo dia, amém?
Eu desenvolvi um hábito há anos, eu leio a primeira coisa do meu dia, meu café com Bíblia acabou. Meu dia começa com a palavra de Deus, pronto. Eu já dou uma dose de Jesus na minha vida, já saio alimentado logo cedo, pronto. Eu passo o dia inteiro matutando naquilo que eu li. E quando termina a Bíblia? Começa de novo, é loop. Amém? É o pão diário, amém? Mas assim, tem um jeito que eu gosto de ler a Bíblia e eu gostaria de compartilhar esse texto com vocês da forma que eu leio. Aí você pergunta muito interessado, qual é o seu jeito, Rodolfo? Vai lá. Não, você não está interessado. Obrigado, brother, gostei. Você é um cara de fé, obrigado, me ajuda. Vou te usar todo dia agora aqui. Eu me procuro na Bíblia. Como assim? Eu sou a mulher que estava padecendo do fluxo de sangue há 12 anos. Então um dia eu vi Jesus passando, eu falei, se eu somente tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Amém? Sabe, tipo assim, minha filha estava doente em casa e Jesus estava vindo curar minha filha. E eu sou a minha filha também em casa, sendo tocado por Cristo. Eu sou todo mundo na Bíblia, amém? Eu sou todo mundo. Eu sou a mulher na beira do Porto de Samaria, eu sou o leproso, eu sou todo mundo, sabe por quê? Porque eu quero ser tocado por Cristo em qualquer área da minha vida. Então assim, meu irmão, não interessa em que área da humanidade Jesus tocou, eu sou humano, eu quero ser tocado ali também. Amém? Porque quando eu me abro para experimentar a experiência do outro, ela se torna a minha experiência. Então a gente vai ler hoje o cego de Jericó e Zaqueu. E eu acho que você já entendeu onde eu quero chegar. Quem é o cego de Jericó? Amém. Mais fé, por favor, nesse ambiente. Vai, me ajuda. Pronto. E quando o texto continuar, a gente é Zaqueu também. Amém? Eu quero te desafiar a enxergar esse texto como sendo a sua história completa. Amém? E eu oro para que isso te enriqueça. Todo mundo já achou? Lucas 18, a partir do verso 35. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus o Nazareno estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu numa figueira brava a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos lá, vamos começar do começo. Jesus está entrando em Jericó. Ele está do lado de fora da cidade. E nesse ambiente tem um homem cego de nascença, pedindo esmolas. Quem é esse homem? Amém? Eu quero que você simplesmente contemple a sua história e perceba que esse era você antes de Cristo. Amém? Um cego, miserável. O homem mais pobre da cidade era você. Eu não sei se você se identifica com isso. Eu me identifico completamente. Não interessa quanto dinheiro tinha na conta. Sem Cristo eu era o homem mais pobre que eu já vi.
Eu era o homem mais pobre. Conformado com uma situação que quem olha de longe fala coitado. Dependente dos outros para tudo. Dependendo de alguém que passasse e lhe desse algum resto. Alguma coisa que não tinha aparentemente valor algum. Alguém cujas histórias eram todas vividas por outras pessoas. Alguém que só ouvia falar. Alguém que não tem visão. Eu só estou querendo, de certa forma, ilustrar a vida de alguém. A minha vida, como era sem Cristo. Eu não sei se alguém aqui tem contato, amigos, parentes, que têm deficiência visual. Eu tenho um grande amigo que, enfim, ele para mim é um fenômeno. O cara surfa muito, completamente cego. Ele é campeão mundial de surf adaptado, sempre falo dele quando eu cito alguém com deficiência visual. Ele é bem resolvido quanto a isso, amém? Mas o cara é fantástico. Você vê ele surfando, é uma alegria quando a gente vê ele surfando, porque ele surfa pelo que ele ouve. Ele tem amigos que estão sempre gritando, falando para ele furar onda, para ele entrar, para ele remar, para ele isso, para ele aquilo. Ele está sempre acompanhado de bons amigos e é uma vibe muito boa toda vez que ele está dentro d'água. E assim, por um lado ele não vê, mas por outro ele ouve melhor do que qualquer um. Então eu quero que você entenda que existe um tesouro nesse cara, por mais miserável que ele seja, por mais... Não estou falando do meu amigo, eu estou falando do cara da Bíblia. Eu estou falando desse cara que está sentado na beira do caminho, do lado de fora de uma cidade. Ou seja, esse cara ele não está dentro da cidade, ele está fora da cidade. Esse cara não está no caminho, ele está na beira do caminho. Esse cara não anda no caminho, esse cara está sentado no caminho. Você consegue perceber que é uma natureza que está completamente travada ali, mas existe um tesouro ali dentro, amém? Esse cara ouve melhor do que ninguém. Os ouvidos dele estão mais abertos do que qualquer um, amém? É como se houvesse fome e sede pelo som, porque o som é a sua visão, o som é tudo para ele. E eu quero ter uma revelação talvez inútil para você, mas para mim ela é bem legal, que quando lá em Gênesis Deus planta um jardim no Éden, Deus fala que nesse jardim havia toda espécie de árvore, amém? E diz que haviam rios nesse jardim e o ouro dessa terra era bom. Então repete comigo, lá tinha semente e lá tinha tesouros, amém? Então a revelação inútil é essa, Deus não te peneirou quando fez do barro. Amém? Você está cheio de sementes e de tesouro dentro de você, que ninguém melhor do que o Senhor para chamar isso para fora. Amém? Então qualquer pessoa tem um tesouro dentro de si, qualquer pessoa tem a capacidade de dar muito bom fruto. Amém? E lá está esse homem sentado na beira do caminho. Você tenta pensar comigo que isso é uma história real, não é uma historinha inventada, é uma história real. E que naturalmente esse cego que estava lá diariamente conhecia o som daquele lugar como ninguém. Amém? Ele conhece o som da Dona Maria indo levar os filhos no colégio, ele conhece o som do seu João indo trabalhar, ele conhece o som do menino correndo, ele conhece o som das 8 horas da manhã, ele conhece o som do meio-dia, ele conhece o som das 6 da tarde, ele conhece o som daquele lugar como ninguém. E de repente, sem aviso algum, um belo dia ele ouve um som que ele nunca ouviu naquele lugar. Amém? É o barulho de uma multidão. A Bíblia diz que ele ouviu o barulho de uma multidão. O barulho, ele não é um som claro, não é um som inteligível, não é um som que você discerne. É um barulho, é uma confusão, é um caos. Tem um som que, cara, chamou a sua atenção. E eu queria que você parasse um segundinho só para lembrar da sua vida no dia que você teve seu encontro com Cristo. Que som que ele usou para chamar a tua atenção? Como é que ele atraiu os nossos olhos? Como é que ele atraiu a nossa curiosidade? Como é que ele nos pegou desprevenidos? Porque se a gente vem armado, a gente fecha o coração, mas ele nos pegou desprevenidos. Aquele dia que você não esperava quase nada, e de repente foi o dia em que seu nome foi escrito no livro da vida, cara. Aquele dia que você não esperava nada, e de repente seu espírito viveu. Amém? Esse foi o dia que Jesus te achou. Esse homem ouve esse barulho da multidão, e o barulho da multidão eu imagino que devia ser um caos mesmo. Porque naquele tempo ninguém tinha certeza de quem Jesus era. Muitos diziam, é João Batista, é Elias, é Jeremias, é algum dos profetas, é um bom mestre, é um rabi, é um Beuzebu, é um endemoniado, é um beberrão, é um comilão, enfim, multiplica pão para mim, me cura.
E você fica imaginando tanto de informação que tinha no meio daquela multidão chamando Jesus, gritando para ele, um grande barulho. Mas isso chamou a atenção daquele cego. E aquele cego, então, ele pergunta para quem alguém está próximo, que barulho é esse? E respondem para ele, é Jesus, o Nazareno, que está passando. Eu quero que você perceba que aqui aconteceu uma revolução na vida desse cara. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? É Jesus, o Nazareno, que está passando. Como eu te falei naquele texto de Filipe e Natanael, por que eu citei ele com tanto detalhe? Porque quando Filipe fala de Jesus para Natanael e diz que ele é de Nazaré, Natanael responde, vem alguma coisa boa por acaso de Nazaré? Nazaré era aquele lugar que não tinha boa fama, tipo uma quebrada que, meu irmão, nunca saiu nada que preste dali. Jesus veio exatamente dali, amém? Então quando dizem para o cego quem é que está passando, eles falam que é Jesus, amém? Consegue entender Jesus? Amém? É Jesus de Nazaré, amém? Aquele elemento de diminuição, de tipo assim. Isso já é uma baita de uma prova para a nossa fé. Sabe, onde é que você vai? Naquela igrejinha ali? Sabe, tipo assim? Naquela igrejinha. Com aqueles crentinhos que você vai andar? Sabe, tipo assim? Pega uma coisa daqui e joga lá para baixo. É Jesus de Nazaré que está passando. Mas aí a fé do cara nasce quando ele ouve o nome de Jesus. Porque aí é Jesus de... Entendeu? Jesus de... sei lá de onde, cara. Não interessa de onde ele é. É Jesus. É Jesus que está passando. É Jesus, amém? Esquece o Nazaré, é Jesus que está passando. E esse nome tem todo o poder, amém? Esse nome faz o céu tremer, cara. Faz o inferno explodir. Esse nome tem poder, amém? Esse cara ouviu, é Jesus que está passando. Não interessa os adjetivos que possam dar para ele, é Jesus que está passando. Imediatamente esse cara começa a se mover por fé. Porque agora ele está gritando mais alto do que todo mundo. E ele está dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você percebe que, cara, o Nazaré não interessa. É Jesus, filho de Davi. Sabe o que é isso? Sabe o que ele está dizendo? Davi era o rei de Israel. A promessa é que o Messias era da linhagem de Davi. Ele está dizendo, Jesus, o rei, está entrando na cidade. Ele está vendo um rei entrar na cidade, amém? Ele está pegando Jesus e jogando para cima e não jogando para baixo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cara, a revelação veio. É ele. Eu quero que você perceba que esse cego, ele, naturalmente, ele não enxerga o que está acontecendo, mas ele está vendo dentro de si o que está acontecendo. Ele está vendo um rei entrar na cidade. Tem um rei assentado num trono entrando na cidade. Tem um rei com uma coroa na cabeça entrando na cidade. Tem um rei com um cetro na mão entrando na cidade. Talvez essa multidão sejam soldados desse rei escoltando ele. O cego está vendo o reino dos céus chegando na cidade. Amém? Amém? Você consegue perceber que, cara, tem algo acontecendo em alguém que vai mudar a história de todo mundo? Amém? Existem noites de adoração que eu sei que o negócio está pegando fogo por causa de um que foi ativado e dele está jorrando um rio que está inundando todo lugar. Às vezes tem algo acontecendo de um que está mudando a história de um lugar inteiro. Está todo mundo pedindo coisa para Jesus e tem um cara gritando, Jesus, filho de Davi, Jesus, rei dos reis, tem misericórdia de mim. Agora eu quero que você perceba que, trazendo para a nossa vida, essa era a nossa história. Porque imediatamente, quando a gente percebe, quando a gente começa a se mover por fé, vem oposição. Principalmente nos primeiros dias. É mais fácil você derrubar uma árvore de 100 anos ou derrubar ela quando ela é uma mudinha? Amém? Tipo assim, não espera o monstro ficar gigante para você tentar matar ele. Mata quando é filhote. Sabe, tipo assim? Imediatamente veio a oposição. O cara está gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E agora a multidão mandava ele se calar, tentando abafar. E aí eu quero que você veja na sua história algum elemento que se assemelhe com isso e perceba que, ao invés de ficar reclamando da oposição ou da dificuldade, você agradeça a Deus por ela, porque talvez tenha sido exatamente ela que te pressionou para gritar mais alto. Sabe, o cara está gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo falando, cala a boca. E ele, cala a boca nada. Jesus, filho de Davi. Daqui a pouco não tem mais nem de microfone. É a pressão que faz algo mais substancial sair de dentro de você. Amém? Ao ponto de que agora esse cara está gritando tão alto que Jesus ouviu.
E quando Jesus, você vê o Salvador. Amém? Diz que na hora que Jesus realmente disse, vê, porque a tua fé te salvou, imediatamente esse homem passou a ver e começou a saltar e a dar louvores a Deus. E ele agora seguia Jesus. Amém? E todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Eu quero que você agora se veja nesse lugar. Amém? Agora você não é mais o homem mais pobre da cidade. Amém? Agora você já não está mais na beira de um caminho, você anda por ele. Amém? Agora você não está mais fora da cidade, você entra nela com Cristo. Amém? Agora você pode trabalhar, agora você tem visão, cara. Agora você não vive mais da história dos outros, você tem a sua própria história com Cristo, e por causa da sua história, todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Agora eu quero que você perceba, volta aqui comigo na história. O povo está gritando um monte de coisa para Jesus e ninguém se entende. De repente vem um cego e vê Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Então o cego que já estava vendo Jesus no Espírito, começa a ver ele na carne. E depois que todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Então por causa de um cego todo mundo viu. Não é legal isso, cara? Você não gosta? A Bíblia é massa, velho. Fala. Todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Ou seja, ninguém estava vendo isso. E por causa de um cego que viu, está todo mundo vendo. Então eu quero que você perceba que o avivamento de Jericó, ele tem uma marca. Abertura de olhos. Amém? Então tua vida mudou, cara. Glória a Deus por isso. Você pode dar um glória a Deus por isso? Dá uma salva de palmas a Jesus porque tua vida mudou. Amém? Olha a velocidade. Você não é o cara mais cego da cidade, o cara mais pobre da cidade, você já não está mais à beira do caminho, você já não está mais pedindo favorzinho para ninguém, agora você trabalha, agora você anda com suas pernas, você está no caminho, você entra na cidade e você tem visão. E por sua causa, outras pessoas estão vendo também. Opa! Eu ouvi direito, por sua causa, outros estão vendo também. Tudo que você queria era ver, e por sua causa, outros estão vendo também. Instigante, querido. Dá um instiga, não dá? Por causa do cego que viu, outros estão vendo também. E Jesus caiu para dentro da cidade. Ok? Acabou um capítulo. Repete comigo, acabou um capítulo da minha vida. Amém, mas não acabou a história. Você consegue perceber isso? Acabou o capítulo, mas não acabou a história? Então agora você, fora da cidade, você está dentro. Amém? E agora você não é o cara mais pobre da cidade, você é o cara mais rico da cidade. Amém? E agora você vê. Amém? E a tua oposição está lá também, ainda está lá. De repente está acontecendo de novo. Agora você está dentro da cidade e Jesus está entrando mais uma vez. E você continua o mesmo, você continua querendo ver. Amém? O Zaqueu, o rico publicano, chefe dos publicanos, queria ver quem era Jesus. Você percebe que quem você era continua sendo ainda. Aquele toque que você teve um dia, você ainda continua querendo ele. Sabe? Você continua querendo experimentar aquela alegria de novo. Teu coração só queima com aquilo, cara. Agora nada mais satisfaz. Já não é mais você transformado por Cristo para voltar para a lama. Não, agora eu quero coisas maiores. Amém? Como diz aquele profeta, é outro patamar. Amém? Você consegue perceber? Isso é outro patamar. Antes você só queria ver. Agora você quer ver Jesus. Ou seja, porque você tem visão, agora você tem foco. Você reconhece. Ele está passando ali, mas eu não consigo vê-lo daqui. Repete comigo, ele está passando ali, mas eu não consigo vê-lo daqui. Por dois motivos. A minha oposição ainda está lá fazendo o seu papel. O papel da oposição é te atrapalhar? Não, o papel da oposição é te pressionar para o teu futuro. Amém? E o segundo motivo é, você pode ser rico, você pode ter visão, mas se a obra não é completa, você ainda é desse tamaninho. Amém? E o cara olha para aquela multidão, é Jesus, mas ele não pode ver por causa da multidão. E a multidão está fazendo o seu papel, mandando você calar a boca no começo e atrapalhando a sua visão lá na frente. Ela está tudo certo com ela. Só que agora esse homem tem visão. E agora aquela situação empurra ele para o futuro, porque ele viver profeticamente é mais ou menos isso. Jesus está ali, mas vai passar ali, cara. Daqui eu não consigo ver, mas se eu for até ali, tem uma figueira, eu posso subir
E de lá eu posso ver o futuro. E o futuro é eu vendo Jesus. Tá me entendendo mais ou menos? Sonhar com coisas maiores. Agora você provoca o encontro, você não fica esperando que alguém faça alguma coisa por você. Você agora tem perna para correr atrás. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Ele é recompensador daqueles que o buscam. Amém? Então assim, agora ele pode muito bem vir até você, mas ele faz questão de seguir o seu caminho para que você o encontre no caminho. Antes ele te encontrou, agora você corre atrás dele. Amém? Ele deu um passo em sua direção, agora você dá um passo em direção a ele. E agora aquele homem corre, sobe numa figueira brava, espera por Cristo. Deixa eu espiritualizar essa figueira brava. A primeira vez que a figueira aparece na Bíblia é lá no Éden, quando Adão pecou e ele viu que estava nu. Ele e sua mulher viram que estavam nus, então ele pegou folhas de figueira e fez uma roupa para esconder sua nudez. Então é engraçado porque a primeira vez que a figueira aparece na Bíblia, não se fala dos seus frutos, fala de que ela é um lugar de esconderijo, um lugar de se esconder. Ou seja, esse cara ele fez duas coisas que, são bem proféticas. Para ver Jesus, eu preciso subir num lugar alto e eu preciso entrar no secreto. Amém? Antes você vai ter um encontro com ele em público, no meio da multidão, ele te escolheu no meio de todo mundo. Mas agora você quer ver Jesus de uma maneira diferente, você vai ter que entrar no secreto. Você vai ter que entrar num lugar de intimidade. Já não é mais no meio de todo mundo, é uma parada entre você e Deus. Amém? Meu pastor pregando uma vez sobre o lugar secreto, ele disse algo muito lindo. Uma coisa interessante do lugar secreto é que quando você chega, Deus já está. Amém? Você não prepara o lugar para Deus, é Deus que preparou, está te chamando para esse lugar. Quando Jesus ensina a gente a orar, ele fala assim, quando vocês forem orar, não façam que nem os fariseus hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas praças para serem vistos pelos outros, porque digo-vos que eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, porque o teu Pai que está em secreto vai te recompensar. Deus já está lá. Amém? Então, quando você tem a ideia de entrar num lugar secreto, quando você tem a ideia de ter uma vida de intimidade com Deus, de ficar sós com Ele, saiba que Ele começou tudo isso. Foi Ele que fez o Éden e não você. Amém? Foi Ele que criou esse ambiente. Ele criou esse ambiente para termos comunhão com Ele. Então, o que está acontecendo é que Zaqueu, ele está sendo impelido para uns lugares altos, para o esconderijo, porque ele sabe que é dali e não de outro lugar que ele vai ver quem Jesus é. Ele sobe nesse lugar e o futuro acontece. Cara, quando você recebe uma palavra profética, por mais doida que ela seja, saiba que é uma visão do futuro. Amém? Sabe aquela visão do futuro? Uma palavra profética do Senhor, não estou falando de profetada, mas uma palavra profética do Senhor é te mostrar o futuro. Conversava com o pastor Wanderson, ele falou que recebeu uma palavra profética quando ele era ministro de louvor, né? Uma palavra profética anos atrás, dizendo, um dia você vai ser pastor. Ele falava, não. Aí. Eu me lembro que nos primeiros dias da minha conversão, eu estava num culto com a Ali, a gente era noivo ainda, uma tarde da bênção lá em São Paulo, aquelas tardes da Assembleia, e aí a missionária que estava pregando, pegando fogo, ela olhou para nós assim, dois doidos, uma mulher de cabelo vermelho, o outro cabelo verde, dentro da igreja da Assembleia, tipo assim, falou, o que é que tu é dele? Aí ela falou, a gente está noivo. Ela fala, Deus tem um mistério com vocês dois na terra. Eis que eu vejo vocês subindo e descendo de avião, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, de mala na mão, de mala na mão, de mala na mão, e vocês vão falar, Senhor, não aguento mais, estou cansado, e é Deus que fortalece as tuas roupas, as tuas forças, e você vai dizer, Senhor, eu estou morando dentro de aeroporto. Ela falou essas coisas pra gente. Eu falei, que conversa é essa? Adivinha qual é a minha vida hoje? Subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Não aguento mais, Senhor, eu estou morando dentro de aeroporto. Lá no Porto de Congonhas, o povo da salinha lá, todo mundo sabe meu nome, pergunta da minha vida. Tipo, eu moro no aeroporto, cara. E eu acho engraçado isso, porque Deus mostrou o futuro para aquela mulher. Não era uma sugestão, é o futuro. Se aceita, só vai. Amém? Então, Zaqueu, que agora tem visão, Deus te deu essa responsabilidade, cara. Pega aí. Já não é mais a respeito de comidinha na boca, entendeu? Agora vai trabalhar, vai botar comida na mesa. O cara sobe nos lugares. Não, eu vou ter que me esforçar. Isso é uma coisa bem interessante a respeito do evangelho da graça e o evangelho do reino. Porque a graça você não fez nada para receber. Ele veio até você, ele te curou, ele te limpou, ele transformou a tua vida. Eu mesmo fui curado sem nem ter fé, sem nem crer. Os outros creram para mim. E eu fui curado. E por causa disso eu passei a crer. Não fiz nada.
Amém? Nada, absolutamente nada. Essa é a graça, essa é a salvação. Se você tentar retribuir, você já está anulando o que foi feito. Jesus fez tudo, você não fez nada por isso. É um escândalo. Você não merecia, ele te botou na mesa com ele. Amém? Agora o reino é o contrário. O reino, meu irmão, o reino dos céus desde os dias de João Batista é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Amém? O reino é por obra mesmo. Tu vai ter que ralar. Amém? Quem quiser vir após mim, negue-se a cada dia, tome a sua cruz e venha. Amém? Amém? É o reino. Ou seja, coisas maiores. Então o cara se esforçou, entrou no secreto, subiu nos lugares altos e está esperando. E finalmente Jesus simplesmente vem, para de novo. Cara, ele é o mesmo, velho. Ele para por você, ele continua parando por você. Amém? Ele já parou por você um dia, ele vai parar por você de novo, não tem problema não. Amém? Fica tranquilo, ele para sempre. Ele não tem pressa. A gente já ouviu isso muito, né? Deus está com pressa, varão. Já ouviram isso? Quem já ouviu? Deus está com pressa. Já viu? Amém? Não, Deus não está com pressa. Ele não está atrasado. Quem tem pressa é quem está atrasado. Deus não está atrasado nunca. Ele não está com pressa. Ele se move tão rápido que às vezes você fala, eu acho que ele estava com pressa. Não. É porque quando você dá a resposta certa, ele já mudou a tua história. Amém? Quando você matou a charada, ele te põe no outro nível. Rápido. Bum. Você fala, Deus estava com pressa. Não. É que ele se move rápido. Amém? Jesus para de novo por ele. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso pousar na sua casa. Cara, se eu fosse você, eu estendia a mão para o alto agora, com a palma virada para cima, como quem vai receber alguma coisa. E pega essa palavra para você. É Jesus dizendo para ti: o que você quer, traduzido é assim, desce depressa, porque hoje eu preciso pousar na sua casa. Coisas maiores. O primeiro toque foi só em você. O próximo toque vai ser através de você. Amém. Desce depressa. Isso tem a ver com se humilha, cara. Baixa a bola. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então ele não está rejeitando um e aceitando o outro. Ele está dizendo que está na tua mão ser um ou outro. Amém? O soberbo e o humilde pode ser o mesmo cara. O soberbo é soberbo até tomar um pau. Desculpa a expressão. Até levar uma surra. Depois ele fica humilde. Porque humilhação produz humildade. Então eu quero que você ressignifique momentos difíceis da tua vida. Quem já teve momento humilhante? Aquele que só de você lembrar você passa mal. Pronto. Se você ficar reclamando dele é uma coisa, mas se você falar obrigado, Senhor, porque isso provocou verdadeira humildade dentro de mim, e talvez tenha sido isso que me transformou numa pessoa capaz de receber a graça que o Senhor tem para mim, que antes não podia vir porque eu era soberbo. Aí você acha que soberbo é o rico? Não, soberbo é qualquer um que esqueceu de onde veio. Se você esqueceu de onde Deus te tirou, bicho, tu já está no sal. E aquele cara que agora é o rico, é o chefe da cidade, Jesus está dizendo para ele, desce depressa, porque eu quero fazer coisas maiores em você. O louco é que Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Cara, esse cara está dando uma aula aqui. Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. E aí eu te pergunto, sabe de onde vem essa alegria? Ela vem de você fazer a vontade de Deus. Se Deus falou desce e você desce, a alegria vem em você. Se Deus falou vai e você vai, a alegria vem com você, vai com você. Amém? Se Deus falou entrega isso para aquela pessoa e você entrega imediatamente, você experimenta uma alegria do céu que não tem nada que explique isso. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando você faz a vontade dele, você experimenta uma alegria bizarra. O contrário também é verdadeiro. Por exemplo, o jovem rico teve um encontro com Cristo e fala, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala, obedece os mandamentos. E o cara fala, já faço isso desde a infância. Aí Jesus olha para ele, o ama e diz, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. E aí o cara foi embora triste.
por causa das coisas? Não, a tristeza veio porque Jesus deu uma direção para ele e ele tomou outra. Então é bem sério quando você pergunta para Deus o que fazer, cara. Porque Ele vai te dizer o que fazer. Você quer alegria ou tristeza? Porque a alegria vai estar no cumprimento da vontade dEle. Amém? Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. E todo o povo, vendo isso, murmurava. Aí a multidão fazendo o papel dela. Essa multidão é um saco, cara. Jesus cura o mais pobre da cidade. Aí a multidão, que é de extrema direita, fica falando, ele só quer saber dos pobres. Aí ele entra na cidade e entra na casa do homem mais rico da cidade. Aí vem a galera da esquerda e fala, só liga para os ricos. Sempre vai ter um povo reclamando, você entendeu isso? Sempre vai ter um povo reclamando. Fica tranquilo, vai ter gente reclamando sempre. Só que agora a murmuração desse povo já não tem mais poder, porque agora você já sabe, velho, como é que as coisas funcionam. A velocidade do texto é absurda, porque agora a gente nem sabe o que aconteceu, mas Zaqueu se levantou em casa e disse algo para Jesus. Você percebe que o cara é baixinho, então ele sobe para ver Jesus, Jesus fala, desce, e agora esse cara levanta. Parece igreja, não parece? Que senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. O cara está aqui embaixo, ele sobe, Jesus fala, desce, e ele se levanta de novo. E aí você percebe que, o cara entendeu que ele estava num nível que ele não conseguia ver Jesus daqui, ele precisa subir em lugares altos. Quando ele chega lá, ele tem um encontro com a verdade a respeito dele, desce, e quando ele desce, Deus te exalta. Amém? Você consegue perceber isso? Tem uma dinâmica bem interessante aqui nesse texto. Beleza, o cara se levanta e já começa a falar algo para Jesus que a gente não sabe o que Jesus falou para ele, velho. Não tem registro da conversa de Cristo com ele. Mas isso é suficiente para me explicar de que no secreto tem coisa que Deus fala contigo e é contigo mesmo. Amém? Na intimidade você está ouvindo coisas de Deus dentro de você que ninguém te disse e ninguém precisa saber, é entre você e Deus. Agora, o que todo mundo vai ver é o que vai sair dessa conversa. Amém? É o que vai sair dessa experiência. Aquilo que acontece no secreto será manifestado. Aquilo que está em oculto virá à luz. Aquilo que foi dito aos ouvidos será proclamado aos telhados. Amém? Eu sei que agora esse cara se levanta e brada. Senhor, a partir de hoje eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E aí Jesus, eu imagino o sorriso de Cristo brilhando nessa hora, falando, uau! Hoje veio salvação nessa casa. Eu quero que você perceba que uma atitude sua pode mudar a sua casa. Amém? Jesus falou, eu vou pousar na sua casa. E aí Zaqueu está dizendo, eu vou dividir metade dos meus bens com os pobres. Se eu roubei alguém, eu vou restituir ele 4 vezes mais. Jesus está falando, hoje veio salvação nessa casa. Não só sobre você, sobre essa casa. Eu quero só mastigar isso aqui um pouquinho com você. Por quê? Quando eu passo tempo na presença de Deus, eu começo a ver coisas a respeito dele, de quem ele é, atributos seus, que não é porque eu descobri, é porque ele escolheu me revelar. Que não foi ninguém que me disse, que não foi informação, foi revelação. Por exemplo, você começa a vir na igreja e o pastor fala que você tem que viver em santidade. Ou seja, você pode até se esforçar para ser santo, porque o pastor falou que é bom você ser santo. Mas se você passar tempo na presença de Deus, você vai começar a ter uma revelação da santidade dele. E a santidade dele vai te envolver e vai te atrair para ele. Então você vai começar a ter um desejo de ser mais santo do que você é. Ou seja, você está ficando parecido com aquilo que você adora. Amém? E quando você então começa a ser transformado dessa maneira, já não é as pessoas dizendo você viu Jesus, é o próprio Jesus dizendo finalmente você está me vendo. Amém? Quando eu começo a perceber que ele é justo, que a retidão, justiça e juízo são a base do seu trono, eu começo a praticar a justiça, porque eu entendo que isso agrada a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, amém? Então quem quer ser misericordioso? Beleza, então como é que Deus vai fazer para você se tornar misericordioso? Alguém vai pisar na bola contigo, amém? Vai acontecer uma situação, bicho, que você vai ter direito legal de matar alguém, mas Deus vai te dar a chance de ser misericordioso. Cara, eu passei por uma situação dessa tem 1 mês.
Uma pessoa que eu não gostava, nunca fui com a cara dessa pessoa. Olha que eu sou um bicho que, se bobear, eu defendo até o cão, cara. Sabe aqueles caras que falam assim, coitado do bicho, né? Tipo, poxa, né? Não sabia o futuro dele, que ele estava lascado quando ele fez aquilo tudo. Sabe, tipo assim, irrita a minha esposa, porque eu defendo todo mundo. Se eu vejo alguém falando mal de alguém, eu vou defender quem estão falando mal, só para ver se a conversa para. Mas veja bem, é porque no grego, sabe, tipo assim, você arruma um... Mas tinha um cara, velho, que não tinha jeito. E a maior galera gostava dele, só eu que não. E eu vi descobrir que esse cara pisou na bola comigo, mas muito feio, velho. Mas muito feio. Que agora eu tinha aquela na manga. Sabe aquele eu te avisei? Sabe aquele negócio eu te disse? Sabe aquele eu te disse? Sabe aquele eu estava certo? Sabe aquele negócio? E eu falei, eu vou ter que conversar com esse sujeito. E eu imaginei inúmeras cenas. Até que o tempo foi passando, eu fui protelando. E eu achei, por que eu estou protelando? Por que eu estou protelando? E eu fui entendendo. Eu não podia falar com ele com raiva. E ontem eu consegui ligar para ele. E eu tratei ele super bem. E a conversa foi ótima. E ele assumiu que errou comigo e que vai me restituir. Eu falei, obrigado, Senhor, porque isso não veio de mim. Amém? Então, assim, se prepara, porque se você quer ser parecido com Jesus, vai ter que ter situações em que você vai ter que ser mais como Ele mesmo. Sabe, esse perdão que não faz sentido, esse amor que é, cara, que encobre multidão de pecados, velho. Sabe esse negócio? Quando o Zaqueu diz, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, para Jesus, Jesus está dizendo, finalmente você está me vendo. Porque foi isso que eu fiz. Eu dividi a minha riqueza com vocês. Eu quero ser justo. Jesus está falando, você está me vendo porque eu sou justo. A salvação veio nessa casa. Agora, para encerrar, eu preciso te dizer isso. Deixa eu ver que horas são. Não olhe não. Mas está na hora, está na hora. Está redondinho, as duas bolinhas estão tudo ali. Eu quero que você perceba um negócio. A ilustração que a gente usou nessa noite, nós somos o cego e nós somos o Zaqueu, amém? Nós somos os personagens que Jesus tocou em Jericó em fases diferentes da nossa vida, amém? Agora eu quero que você perceba, quem eu era no início da história? Eu era o homem mais pobre da cidade. Quem eu sou no fim da história? O homem mais rico da cidade, dizendo que agora eu vou dar metade dos meus bens para os pobres da cidade. Você percebe que agora, aquilo que me abençoou vai abençoar outros. Isso é o reino dos céus. Não é simplesmente você ser salvo, é você levar salvação para outros. É aquela água que você bebeu porque estava com sede, ela matou a tua sede, mas na hora que você dá para alguém de beber, você tem uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você está percebendo? Que Jesus não quer tocar agora só você, ele quer tocar você, a sua casa, o lugar onde a sua casa está, a tua cidade, todo mundo ao teu redor. Quem tem contato contigo, meu irmão, está sofrendo um grande risco de se tornar como você. Porque você agora é fermento. Amém? O reino dos céus é semelhante a uma mulher que pegou um pouco de farinha e um punhadinho de fermento, misturou o fermento na farinha e foi a farinha que se lascou. Amém? Foi a farinha que ficou toda levedada. A igreja por muito tempo era um fermentaço, um lugar cheio de fermento com medo da farinha. Porque se a gente misturar com a farinha, a gente fica farinhado. Amém? Jesus falou, não, é o contrário, filho. Eles é que estão lascados se você falar. Lascado no bom sentido. Amém? A natureza vai mudar, porque a tua natureza é levedar tudo onde você está. Então, Jesus te tira de um lugar, e é bom você sair de onde você estava, amém? Mas Ele transforma quem você é. E aí Ele te devolve. Eu não sei se você já teve a experiência com casa de recuperação, casa de reabilitação. Alguém que já teve? Glória a Deus. Então, quem já teve, concorda comigo que o melhor obreiro para uma casa de recuperação é um ex-interno? E alguém que entrou ali, Jesus curou, salvou. Esse cara sabe tudo a respeito da dor daqueles caras. Só que agora ele é uma vacina. Agora ele carrega no testemunho, na vida dele, a cura para aquela situação. Missionárias que um dia foram prostitutas, voltam no meio das meninas que fazem programa. E elas têm um poder, uma graça que ninguém consegue entender para tocar aquelas vidas e arrancá-las daquela situação. Então, Jesus tem uma direção para você. Vem para ir. Amém? Amém? Ele disse, ide por todo mundo, mas antes de ele dizer, ide por todo mundo, ele falou, fique em Jerusalém até que do alto. Ou seja, ele primeiro te tira do lugar e te chama para ele. Chamado é isso. Chamado não é envio. Chamado é vem. Ele te chama. Quantos aqui se lembram do Descende? Tem alguém que estava ligado no Descende? Levanta a mão bem alto. Vai lá. Descende foi um evento que aconteceu no comecinho do ano passado, um evento missionário que encheu 3 estádios no Brasil ao mesmo tempo.
Gente adorando a Deus e dizendo, eu vou para as missões, eu vou para as missões. E aí deu 2 semanas e todo o mundo fechou. Sabe, tipo assim, aquela meme daquela veinha? Ele não vai não, ele não vai não. Lembra daquela? Foi meio que isso, todo mundo levantando o sapato para cima, eu vou para as nações. Aí vem a veinha, não vai não, não vai. Aí você fala, que piada é essa, bro? Será que a gente não entendeu o que Deus estava falando? Será que Deus não estava no negócio? E aí numa live com um pastor amigo meu, cara, ele falou uma parada tão simples e tão óbvia que fez todo sentido para mim, eu queria compartilhar com vocês. Eu não sei se vocês sabem, esse descende, ou seja, o envio, ele antes era um movimento de oração e consagração chamado The Call, que um americano chamado Lou Engle tocou esse movimento lá nos Estados Unidos por anos a fio, reunindo milhares, centenas de milhares de jovens na frente da Casa Branca para orar, se consagrar e jejuar. Era um movimento sobre consagração e oração. Até que ele entendeu que o tempo do The Call acabou, mas que ele não ia morrer, ele ia simplesmente se transformar no Descend. Ou seja, agora já não era mais um movimento sobre oração, consagração e jejum, mas era um movimento sobre envio, sobre missões. Ele passou esse movimento para uma liderança mais jovem e é isso que aconteceu. E nisso esse pastor vira para mim e fala, Rodolfo, você concorda comigo que não existe Descend sem The Call? Então quando todo mundo diz que vai, Jesus fala, ok, mas não existe vai sem antes vem para a oração, para a consagração e para o jejum. Então Deus está chamando a gente primeiro. Ele chama a gente para Ele, para que dele Ele nos envie. De onde é que você foi enviado? De Deus. Amém? Eu fui chamado para Ele, enviado a partir dEle. Como diz lá em João 1, sacou? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então o verbo veio, haja luz. E nele estava a vida. E na vida estava a luz dos homens. Você percebe que um está sendo enviado de dentro do outro. Deus envia o que está dentro dele. Amém? Então ele primeiro te chama para ele. Então esse cara foi salvo. Esse cara agora tem um momento da intimidade. Ele é chamado para dentro da casa, lugar secreto, onde ninguém entra. E Jesus é Senhor do lugar que você manda. Amém? Quer ter um lugar que você é rei, é na sua casa. E Jesus é Senhor sobre o lugar que você reina. Por isso ele é rei de reis. Ele é Senhor de senhores. Amém? Por que ele é tão interessante isso para o Senhor? Por quê? Porque ele vai governar através de quem governa. Então ele vai te colocar numa posição alta, filho. Não é para você ficar recebendo aplauso. É para que você, luz, seja colocado num lugar mais alto para que você dê luz a todos que estão na casa. Ou seja, quanto mais alto Deus te colocar, é para você servir o maior número de pessoas possível. Aquilo que te tocou, um dia vai tocar outros. Aquilo que te abençoou, um dia vai abençoar outros. Que aquilo que um dia satisfez a sua alma, agora vai satisfazer a alma de outros. Amém? Eu queria pedir para você ficar de pé, por favor, a gente vai orar. Curva a tua cabeça e fecha seus olhos, por favor. Eu gosto de fazer as coisas com entendimento. E nessa noite em especial, por causa dessa palavra, teus olhos fechados te lembram de quem você era. E tua cabeça curvada te lembra de quem Ele é. Eu agradeço a Deus pela sua vida, por você estar aqui hoje. Eu quero profetizar sobre ti, de que se até aqui foi bom, em nada isso se compara com o que ainda virá sobre você e a sua casa. Eu quero profeticamente usar essa palavra dessa noite e dizer, hoje Jesus vai pousar na sua casa. Ou seja, algo que vai transbordar de você. Tem algo que vai transbordar de você. Você veio para uma festa. Imagina que nessa festa tem bolo. E você leva um pedaço de bolo para sua casa. E as pessoas da sua casa que não estavam na festa vão experimentar o melhor da festa, porque você esteve nela. Eu quero ministrar sobre a sua vida de que você hoje carrega uma porção que não é só para você. E não tenha medo de ficar sem, porque no reino dos céus as coisas operam diferente. Aquilo que você compartilha é o que aumenta em você. O amor que você compartilha aumenta em você. O perdão que você dá de graça aumenta em você.
a sabedoria que de você flui, o conselho, tudo isso aumenta em você. A multiplicação de pães e peixes está aí para nos ensinar isso. 5 pães e 2 peixinhos alimentando milhares de pessoas e sobrando. É pouco para um, mas multiplica quando você divide. Eu oro para que essa porção do Espírito Santo, essa porção do céu que hoje está sobre a tua vida, transborde dentro da sua casa. Eu quero chamar à existência os teus frutos e te lembrar que dentro de frutos sadios existem sementes. Seus frutos não vão só alimentar outros, eles vão ser semente para outros lugares. Como disse um pastor que eu amo muito, eu posso abrir uma laranja e contar quantos caroços tem dentro, mas eu nunca vou conseguir contar quantas laranjas tem dentro de um caroço. O que você carrega não morre em você. Te abençoa e ainda mais quando isso tocar a vida de outros. Eu quero chamar a existência você fluindo no reino dos céus. Você não simplesmente experimentando o benefício de ter sido tocado por Cristo, mas você tendo o privilégio de ser Jesus na vida de alguém, de levá-lo para outros lugares, para outras casas. Eu quero chamar a existência muitos glorificando a Deus pela sua vida. Porque você disse sim. Há uma multidão dentro de você. Porque você disse sim. Existem cidades e nações dentro de você. Pessoas que um dia serão alcançadas. Porque você disse sim. Você pode desejar ser como Paulo, que até hoje suas cartas ensinam milhões de pessoas no mundo. Mas você pode também ser só o Ananias, que só ganhou Paulo para Jesus. Por causa da tua obediência, o mundo mudou. Uma alma que você ganhou transformou o mundo. Você pode ser o Billy Graham, que encheu estádios no mundo inteiro pregando o amor de Cristo, aconselhou inúmeros presidentes dos Estados Unidos, reis e rainhas. Ou você pode ser simplesmente o cara que ganhou o Billy Graham para Jesus. O que você carrega é poderoso. Não subestime. Você faz parte de uma corrida de bastão. E Deus colocou algo dentro de você poderosíssimo para transformar o mundo através da obediência. Que assim seja, com teus olhos fechados ainda. Eu preciso, como evangelista que sou, aproveitar a oportunidade, porque não seria de se espantar se houvesse alguém aqui dentro hoje que me dissesse: Rodolfo, eu ainda sou o cego na beira do caminho. Meus olhos ainda não foram abertos, mas eu reconheço que Ele é o Rei dos Reis. A minha situação ainda não mudou, mas hoje eu creio que ela pode mudar. Sendo bem direto, se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer sim para Jesus e reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador, só levanta a tua mão bem alto aí de onde você está, que eu quero orar por você. Glória a Deus. Tem mais alguém? Glória a Deus, glória a Deus. Por favor, você que levantou sua mão, sai do teu lugar rapidinho, vem aqui na frente que eu quero orar por ti. Rapidinho, faça isso rápido, puxa o bonde. Glória a Deus, olha aí. Sai do teu lugar e vem. Você que levantou sua mão querendo dizer sim para Jesus, sai do teu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Glória a Deus. Cola aqui na frente, por favor. Tem mais alguém? Mas você me pergunta, precisa disso? Eu falo, cara, é um belo de um ato profético, de um ato de fé, você sair do lugar onde você está para entrar na presença. De acordo com a palavra que foi ministrada aqui, Jesus poderia muito bem conversar à distância com aquele cego, mas ele diz: tragam ele aqui, na minha presença. Glória a Deus. Chegou mais alguém. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Cara, se Deus está falando contigo, não endurece teu coração. Isso daqui não é para te expor, não tem ninguém te filmando aqui. Fica tranquilo. Isso daqui é um lugar seguro.